Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais um ônibus foi queimado em São Paulo. Desta vez, a ação aconteceu em São Miguel Paulista, na Zona Leste. E com esse já chega a 33 o número de coletivos incendiados na capital paulista desde o dia 1º de janeiro. A média é de mais de um ônibus incendiado por dia, conforme o levantamento realizado pela SP Trans. A Secretaria da Segurança Pública disse que vai reforçar o policiamento nos locais onde foram registrados ataques. De acordo com a SP Trans, cerca de 200 mil passageiros foram prejudicados com o problema nas zonas Oeste e Sul. Com medo de novos ataques, os ônibus não estão fazendo o itinerário completo. 2 batalhões de choque foram destacados para garantir a segurança nos bairros onde os ônibus foram atacados. O número já superou todo o primeiro semestre do ano passado, quando foram registrados 21 ônibus queimados na capital paulista. Outros 26 ônibus intermunicipais foram atacados e destruídos na região metropolitana de São Paulo em janeiro, de acordo com a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo. E as tarifas de ônibus municipais do Rio de Janeiro vão ficar mais caras em fevereiro. O preço da passagem vai de R$ 2,75 para R$ 3,00. O aumento é de 9,09%. A Prefeitura destaca que os estudantes universitários, beneficiados pelos programas do governo federal, que pagavam meia passagem, passam a ter direito à gratuidade total. Os universitários com renda familiar per capita de até um salário mínimo também ganham esse benefício. E o governo pediu aos shoppings para reduzir o preconceito contra os rolezinhos. Uma nova reunião sobre a segurança dos estabelecimentos foi marcada para o próximo dia 25 de fevereiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que os rolezinhos devem ser vistos pelos shopping centers como uma oportunidade. Durante reunião com os representantes de lojistas de shoppings, o governo reforçou que o diálogo é a melhor alternativa para se discutir a realização dos rolezinhos. O ministro pediu uma mudança de postura das polícias frente aos encontros de adolescentes nos centros comerciais. Segundo Gilberto Carvalho, abrindo os shoppings, os lojistas vão vender muito mais. O Executivo Federal divulgou nota oficial sobre a reunião, destacando a necessidade de reorientar as forças de segurança do país para evitar atos de discriminação e preconceito durante rolezinhos e atos públicos. Em São Paulo também aconteceu uma reunião para tratar do assunto. Os organizadores de rolezinhos e representantes de shoppings combinaram que os encontros nos centros comerciais estão autorizados desde que o número de participantes seja limitado. O importante é que não haja baderna nesses encontros, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal já está de volta ao Brasil depois de uma viagem pela Europa. O ministro Joaquim Barbosa deve reassumir a Suprema Corte nesta segunda-feira e decidir sobre a prisão do ex-deputado João Paulo Cunha. Joaquim Barbosa saiu de férias no começo de janeiro. Antes de deixar a função, decretou o fim do processo do mensalão para o deputado federal João Paulo Cunha. A polêmica cresceu em cima do caso porque Barbosa não expediu o mandato de prisão antes de viajar. Os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que assumiram a presidência do tribunal durante a ausência de Joaquim Barbosa, não tomaram nenhuma decisão sobre o caso. Durante a viagem, Barbosa chegou a criticar os colegas de tribunal por não terem assinado a ordem de prisão do parlamentar. A expectativa é de que uma decisão sobre a prisão de João Paulo seja tomada logo depois que Barbosa reassumir a função. A presidente Dilma Rousseff tem sido aconselhada a rever sua posição e dar o 6º ministério ao PMDB. O objetivo é evitar rebeliões do partido, aliado importante na reeleição. Dilma voltou de Cuba nesta quarta-feira, disposta a retomar as negociações para a última reforma ministerial do mandato. Integrantes do governo se mostraram pessimistas com a ida do empresário Josué Gomes para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nos últimos dias, a presidente foi avisada das dificuldades que o ministro tem em deixar a Coteminas, empresa de sua família. Assim, a pasta pode ser usada para contemplar um aliado, o mais provável, o PMDB. Dilma tem 3 destinos possíveis para aliados. Além do desenvolvimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Portos, que ainda não possuem indicados. Prevalecendo a ideia de dar o 6º ministério ao PMDB, a sigla poderia ser alojada tanto na primeira quanto na segunda pasta. Por isso,
portos poderiam acomodar o PTB, cujo indicado é Benito Gama. Relações institucionais, responsável pela articulação política do Congresso, tende a continuar com Ideri Salvati. Um dos cotados para a educação é Henrique Paim. Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002, pede agora pensão na justiça de 2 salários mínimos. O pedido será analisado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. Suzane alega que precisa do dinheiro para manter as condições de higiene na cela em que cumpre pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A possibilidade de pensão é polêmica. Há juízes que entendem que esse tipo de demanda só pode ser feito contra pessoas que estão vivas. Outra questão é saber se, mesmo excluída da herança, Suzane poderia obter o benefício. E a preocupação dos investidores estrangeiros com a desvalorização da moeda nos países emergentes derrubou a Bolsa de Tóquio nesta quinta-feira. O índice Nikkei caiu 2,45%. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão desta quinta-feira em forte baixa de 2,45%. O índice Nikkei perdeu 376,85 pontos, o que mostra a desvalorização das ações das principais empresas do país. O motivo da queda é a desconfiança dos investidores em relação aos países emergentes. A preocupação veio depois da decisão do Banco Central dos Estados Unidos de reduzir a política de estímulos na economia. A medida, que diminui a quantidade de dólares nas nações em desenvolvimento, deve aumentar ainda mais o valor da moeda americana para elas. O Federal Reserve vai cortar em 10 bilhões de dólares suas compras de ativos mensais a partir de fevereiro. A decisão do Fed fez com que os principais índices acionários americanos também fechassem em baixa superior a 1%. As ações da gigante da tecnologia chinesa Lenovo registraram queda de mais de 8% na Bolsa de Hong Kong nesta quinta-feira, depois que a empresa comprou do Google a divisão de telefones celulares da Motorola por quase 3 bilhões de dólares. O Google vendeu a divisão de smartphones da Motorola para o gigante da tecnologia chinês Lenovo por 2,91 bilhões de dólares. O presidente da companhia asiática, Yang Wan-Qingoff, disse que a compra vai transformar a Lenovo em um forte competidor global no setor de smartphones. Mas o mercado de ações não gostou muito da aquisição. Os papéis da Lenovo registraram forte queda de mais de 8% na Bolsa de Hong Kong. A compra da Motorola pelo Google por 12,5 bilhões de dólares ocorreu em 2012, mas a empresa ainda não conseguiu se recuperar no mercado de smartphones, dominado pela empresa sul-coreana Samsung e a norte-americana Apple. Muitos analistas disseram que o principal interesse do Google na Motorola era seu portfólio de 17 mil patentes, a maior parte das quais permanecerá nas mãos do grupo da Califórnia. O parlamento da Ucrânia aprovou uma lei de anistia para os manifestantes detidos em confrontos com a polícia. Em contrapartida, os rebeldes devem desocupar prédios públicos. Após revogar as leis que reprimiam protestos, o parlamento ucraniano adotou nesta quarta-feira uma lei de anistia para os manifestantes detidos durante os confrontos com a polícia. A nova regra impõe como condição prévia a desocupação dos prédios públicos pelos opositores. O texto foi aprovado por 232 deputados dos 416 presentes. Sob gritos de protesto dos contrários à medida, a sessão teve de ser suspensa. Mais cedo, o ex-presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, considerou que a nação está à beira de uma guerra civil e pediu ao parlamento a adoção de um plano de solução do conflito. Já o presidente russo Vladimir Putin garantiu que não vai interferir em questões políticas do país vizinho. O clima era mais calmo nessa quarta-feira no centro de Kiev. O movimento de contestação na Ucrânia nasceu no final de novembro de 2013, após o presidente do país, Viktor Yanukovych, desistir de assinar um acordo de associação com a União Europeia para se aproximar de Moscou. Em troca, a Rússia prometeu a concessão de 15 bilhões de dólares em crédito ao país e a redução no preço do gás. E você acompanha outras informações na próxima edição. Uma ótima tarde para você.